e fala assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas e onde está o trono de Satanás. Contudo, retém o teu nome e não negaste a tua fé em mim, mesmo nos dias Antipas, que fiel testemunho em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí o que segues a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque ao lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer as coisas sacrificadas aos ídolos e praticava prostituição. Vamos para o versículo 18, já seguindo, depois a gente já entra direto no estudo, amém? Ao anjo da igreja também de Tiatira, escreve: isso é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu ensino, ela engana os teus servos, seduzindo-os a prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Amém? Queridos irmãos, uma das coisas que eu já dei estudo sobre as 7 igrejas, inclusive estão pedindo para mim voltar ao culto de ensinamento às terças-feiras, depois da oração, e eu vou, os primeiros estudos que eu vou dar vai ser sobre as 7 igrejas, né? Mas cada uma eu vou pegar um dia também para trazer, né, a igreja, depois da oração, a gente pegar no mínimo 1 hora para, né, até as 9 horas, a gente ora das 7 até 7h30, e depois estarmos trazendo um estudo da palavra de Deus. E o primeiro estudo que eu vou começar a dar é justamente sobre as 7 igrejas, para os irmãos entenderem o significado das 7 igrejas da Ásia. A Bíblia fala que são 7 espíritos, 7 diademas, é tudo a mesma coisa, tá? E esses 7 espíritos é um só espírito, o Espírito Santo de Deus. É a mesma coisa que nós pegarmos aqui, da igreja renovados como água. É um espírito, agora você entende. A Paulicéia, em outro espírito. A do pastor Marcelo Vida, em outro espírito. A do pastor, a Assembleia de Deus da Madureira, é outro espírito. A Assembleia de Deus do Belém, é outro espírito. Mas que espírito é esse, pastor Joaquim? É o Espírito Santo, é um só espírito. Mas que cada um tem os seus costumes. Entendeu? Cada um tem os seus costumes. Então, cada um tem o seu espírito, a forma de ensinamento, a forma, né, de levar o povo, a forma que eles, né, vão aprender de acordo com o seu pastor. Por isso que quando, né, o Jetro, sogro de Moisés, falou assim, Moisés já estava cansadão, caído, né? Aí o povo tinha que levantar a mão dele para o povo vencer as batalhas. E o sogro dele virou para ele e falou assim: Moisés, o Senhor manda te dizer, escolha 70 homens de tua confiança, você vai orar sobre eles, colocará as tuas mãos e passará para eles o teu espírito. Que espírito? O espírito de Moisés? Não. O espírito de Deus que estava em Moisés. Esse negócio de eu tenho que estar no mesmo espírito do pastor, não está errado. Por quê? Porque você está recebendo os ensinamentos do teu pastor. Entendeu? Então, quando você recebe a doutrina, o ensinamento, foi ele que te consagrou, ele passou por um momento da consagração, ele está passando do espírito dele. Que espírito dele? O espírito de Deus que está nele, sobre a sua vida, para você caminhar junto com ele, ombro a ombro, de lado a lado. Entendeu? Porque tem uns rebeldes que já não estão no mesmo espírito, entendeu? Aí é melhor procurar o espírito dele. Porque não é o espírito que está no pastor.
Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Por isso, quando chega obreiros de fora lá, eu costumo chegar na dia da reunião para receber os obreiros, aí eu chamo, joelha, eu oro para passar no mesmo espírito, né, que está no pastor, para que ele entre no caminho. Né? Porque se não for para entrar no caminho, não está no mesmo espírito, só vai dar problema. Entendeu? Então, os 7 espíritos aí, é que cada igreja tem o seu espírito, a sua doutrina, os seus costumes, os seus problemas. Né? Então, se você for observar, olhando para a igreja de Éfeso, né, nós olhamos em Éfeso o que, pastor? Uma igreja desviada. A igreja desviada. Por isso que eu perguntei, tem a igreja aqui? Então, a gente vai ver que igreja que nós pertencemos. Perdeu a direção, quer dizer, passou a desobedecer a Deus e não fazendo a vontade mais de nada. Essa era considerada a igreja de Éfeso, né, que passou a você observar que era uma igreja desviada, entendeu? Não era mais nada. A igreja Esmirna, irmão, era uma igreja perseguida, é uma igreja em que o Senhor falou para ela, né, que as tribulações que havia sobre a igreja, mas ele disse assim, olha, tu és pobre, mas és rica. Amém. Tu és pobre, mas é rica. É o oposto da igreja de Laodiceia. É o oposto, entendeu? Eu vou chegar lá. Então, ele diz, tu és pobre, mas é rica. Pobre de dinheiro, mas rica de espírito. Entendeu? É isso que nós precisamos entender, e não importa que a igreja do pastor, porque aqui vocês ganham comprimento, a minha eu ganho em largura, mas é mais estreito de comprimento. Nós não somos ricos, porque eu não prego, eu não taco envelope na cara de ninguém, não, que nem aqui, né? Então, eu não exploro ninguém, a gente vive mesmo para pregar o evangelho, né? Vivendo em pregar o evangelho e ser fiel, né? Porque a igreja paga aluguel, a igreja paga água, a igreja, né, tem suas casas, então a gente tem o dízimo e a oferta para ofertar dentro da casa de Deus, entendeu? Nós não somos ricos, mas somos ricos do Espírito Santo. Isso eu tenho certeza em dizer para os irmãos que o pastor pregou lá, ele viu, né, a igreja tem uma unção muito grande da presença de Deus. Amém? Aí a igreja, que vamos pular para Sardes, que a Bíblia, né, mostra que é a igreja morta. A igreja morta. Entendeu? É uma igreja sem vida, sem alegria, não faz diferença. A sociedade é a mesma coisa, tanto faz, tanto fez. Né? Em vez de viver uma vida espiritual, leva uma vida, né, de sociedade. Né? Não tem problema isso, não tem problema aquilo. Então, passou a se chamar uma igreja morta. Morta espiritual. Quando você olha na Bíblia, assim, trazendo para os nossos dias, para as igrejas, nós estamos falando de morta, a igreja que não tem vida espiritual mais. Acabou. Entendeu? Isso era a igreja de Sardes. Perdeu a essência. Perdeu isso aqui, o Espírito de Deus tinha, mas a igreja, quando a gente fala igreja, falamos de nós. Por isso que a gente não pode levar, nós vamos falar de Tiatira, vamos falar alguma coisa de Tiatira, mas o mais importante para nós é falarmos da igreja de Tiatira, da igreja de Perga, né? Para que os irmãos entendam, né, como era o povo, como era que eles faziam, qual era o acontecimento e todas essas coisas. E a igreja de Filadélfia, essa é a igreja modelo, pastor. Essa era a igreja dos milagres. Já passou essa fase, viu, irmão? Quem viu o milagre viu, quem não viu, vai estar difícil. Esse negócio de, pastor, não estou bem, né? Estou com uma dor de cabeça. Aí olha, nossa, que milagre, recebi um milagre, pastor. Milagre. Eu fui curado da dor de cabeça. Não é milagre, isso aí foi. Se você tivesse tomado um magnopirol, né? Aquele, você está mal. Você está mal. Aí você toma e já fica bom, né? Então, é isso. Agora, a igreja realmente, eu ainda vivi um pouco, irmão, da igreja de milagres.
É a igreja ainda que você via acontecer milagre, porque aconteceu comigo pregando, irmão. Né? O paralítico saiu andando, foi embora. E Deus me revelou ele no último banco. Lá no meio, não vi ele entrar na igreja, não vi nada. E o Senhor me revelou e eu falei que ele não andava, ele disse que não andava, eu mandei trazer ele na frente, trouxeram ele sentado numa cadeira, colocaram aqui, eu preguei, Jesus batizou com o Espírito Santo, as almas aceitaram Jesus. Quando eu fui orar por ele, aí ninguém mais foi. A mocidade voava pelos bancos para lá e para cá, só via gente voando pela igreja. Entendeu? O paralítico andando e foi embora, andando. Pessoas com câncer, eu quero vir aqui um outro dia contar melhor o testemunho, senão não vai dar tempo. Né? E aí, então, a igreja dos milagres, Filadélfia é a igreja exemplo, a igreja abençoada, foi fiel ao Senhor, não importava o que acontecia, apesar das dificuldades. Entendeu? Então, a igreja passava com dificuldade, mas você via os milagres acontecerem. O povo orava e Deus realmente visitava. Entendeu? Essa era a igreja de Filadélfia. Hoje, esse negócio de milagre, hoje você não vê mais. Se perguntar se você já viu paralítico sair andando na igreja, não. Você já viu cego? Que nem eu orei pelo irmão lá, o irmão estava cego, te mandei chamar ele, estava encostado numa coluna assim, ó. Falei, eu chamo esse irmão aí, ó. Aí ele não enxerga, por isso que eu estou mandando chamar ele, traz ele aqui. E eu orei por ele, e quando eu fui embora, ele saiu pulando na rua, pastor Joaquim, eu estou enxergando tudo. Já estava enxergando, ia para a cidade, entendeu? Esses são os milagres, né, na vida da pessoa. Nós não vemos mais essa igreja de hoje. Hoje a igreja não é a mesma. O povo não busca mais, não se santifica mais, o povo não tem mais compromisso na casa de Deus. Esse é o problema das igrejas hoje, obreiros sem compromisso com a casa de Deus. Entendeu? É o que acontecia na igreja de Pérgamo. Entendeu? Não tem mais compromisso. Doutrinas de Balaão, doutrinas errôneas, que hoje adentra a casa de Deus, está tudo bem. Está tudo bem. Se a água correr para cima, se a água correr para baixo, está tudo bem, pastor. Está tudo bem. Entendeu? E aí ficam virando como uma folha seca, que vai de um lado para o outro, aí eu não fico mais aqui, vou para outra igreja, daqui a pouco vai para outra, daqui a pouco, sabe, está sem rumo. E outra, a árvore que não cria raiz morre. Árvore, pastor, que não cria raiz. Pega uma árvore, arranca ela daqui e planta ela aqui. Aí a semana que vem você tira ela daqui e coloca ela ali. Ela não vai encontrar mais raiz, não vai adquirir a seiva, né, que é a unção de Deus na vida do crente. Quer dizer, não tem, acaba morrendo, morre espiritual, se não tomar cuidado, morre até fisicamente. Entendeu? É árvore sem raiz. Né? E acaba morrendo. E aí a igreja morna, que é aquela oposto da igreja de Esmirna, que a palavra de Deus fala, incisa, serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Entendeu? Então é aquele tipo do crente que, eu posso fazer, né? Chega na igreja, quer cantar, quer tocar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer pregar, quer subir no púlpito, dar testemunho, mas leva uma vida miserável. Né? Aí eu falo a vida desgraçada, porque desgraçado não é palavrão não, irmão. É desprovido da graça de Deus. Entendeu? Vive uma vida, sem a graça do Senhor. Por quê? Porque aceita as coisas do mundo e Satanás depois quer adorar a Deus na casa de Deus. Tem problema. Infelizmente é o que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Então vamos falar também agora da igreja de Pérgamo, que é a igreja silenciosa, né? Igreja silenciosa, literalmente permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Hoje o pastor, não fica agradado, né? Não, tem que pregar a verdade. As igrejas hoje que pregam a verdade, irmão, não está tendo mais valor.
Hoje aceitam tudo, tudo. Hoje está difícil você chegar numa igreja que você não sabe se você está entrando numa igreja, se você está entrando numa adega, se você está entrando numa discoteca, porque está tudo preto, tudo escuro, pisca-pisca, né, e tudo. Quer dizer, eu não consigo, não, desculpa falar, sou assim, muito sincero. Eu prego a verdade, eu prego a palavra, não fico com não, entendeu? Acontece que é o seguinte, irmão, eu fiz o curso de oratória. E na oratória a gente aprende a usar o microfone, aprende, as mãos falam, os olhos falam, a boca fala, os teus gestos falam, entendeu? Porque até agora eu não deixei de ver alguém me prestando atenção no que eu estou falando aqui, entendeu? Então, todos os teus movimentos falam. Agora, como eu estou num lugar escuro, eu vou ver os seus olhos, você vai ver o meu. Não tem como. Entendeu? Os nossos olhos vão se comunicar através da palavra do pregador. Deus vai falar, você vai fixar os teus olhos nos olhos do pregador. Por isso que o pregador não pode ficar pregando com o olho fechado, né, olhando para a parede. Né? Isso é falta de ética. Isso é uma realidade, irmão. Entendeu? Então, ou sai, ou corre, ou pula. Não. O pregador tem que pregar a palavra. Ah, mas tem que cair fogo. Ó, fogo para mim é para queimar pecado. Desculpa de eu falar, vai descer fogo, vai descer fogo, vai queimar o pecado. Porque eu vejo, irmão, que o crente, quando ora, a unção de Deus desce sobre ele. É a unção, pastor. Pastor, o senhor me convidou aqui, vai ter que ouvir. Eu não posso fazer nada também. Eu não estou nem. Então, acontece, irmão, que a pessoa, nós oramos, nós somos um vaso. E quando a gente ora, vai orando, o Senhor vai enchendo o vaso. Vai enchendo de quê? De fogo? Não, vai dar unção. E a unção é o azeite. Aleluia. É o azeite, irmão. Entendeu? Então, a pessoa é cheia. Quando você vai orar por alguém, aí você prega, vai orar, a unção vai diminuindo. Aí você coloca o joelho no chão, o Senhor vai enchendo novamente. Você é o vaso. Agora, se você jogar o fogo dentro do vaso, vai acontecer o quê? Vai queimar o azeite. São 3 tipos de culto, irmão. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de culto na igreja. O culto da água, o culto do azeite e o culto do fogo. Né? Vamos falar assim. O culto da água é hoje. Palavra, a água. Saciar a sua sede. É o pão. Vai saciar a sua sede. Então, o culto da água, a palavra, ensinamento. Culto do azeite, aquele culto de libertação que você faz, aí pega, vai, unge um enfermo. Né? Hoje em dia pega um azeite para ungir gato, cachorro, televisão. Não, é só misericórdia de Deus. E a Bíblia nos ensina, irmão, que chame o presbítero. O presbítero daquela época era o pastor. Chame o presbítero. Ele irá orar, ungir com o azeite e o enfermo será curado. Não falou que era para ir lá ungir o gato, não, e nem orar pelo gato. Entendeu? Então, irmão, e o culto do fogo? Às vezes aquele culto que você chama um pregador, né? Você vai assim, eu já sei, né? Ele vai pular, ele vai rodar, ele vai sapatear, ele vai correr na igreja, né? Ele vai profetizar aqui, até aquele que não vai embora. Então, esse aí, o povo, todo mundo pula, termina o culto, nossa, está até cansado. Mas eu nunca vi o Espírito Santo de Deus cansado ninguém. Isso é a realidade. Nunca vi. Eu posso falar que eu já fui, não. Eu ainda sou cheio do Espírito Santo de Deus. Mas nunca saí do culto dizendo que eu estou cansado. Não, eu estou cheio da graça de Deus. Eu saio chorando, eu saio alegre. Sabe? Eu vou dirigindo o culto, ainda vou falando com Deus, e as lágrimas vêm nos olhos, eu vou dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Então, a gente precisa entender o significado da palavra de Deus. Então, o culto da água é a palavra, o culto do azeite é o culto da unção. Você vai ungir, o enfermo será curado. E o culto do fogo que eu falo, né, eu já nem faço mais.
Já nem faço mais, porque... Deixa o povo se queimar. Vai se queimar para lá. Entendeu? Então, eu falo da igreja de Tiatira. Então, a igreja de Pérgamo, a silenciosa, e a igreja de Tiatira, a igreja relaxada. Entendeu? Que é a igreja perseguida. Não se interessa mais pelo trabalho do evangelismo. É aqui que eu vou chegar no final. Agora eu quero trazer mais essa... Vou tirar aqui, que eu vou colocar o estudo aqui. E aí, aonde eu vou querer... Som. Esse aqui já é. Não? Som. Não. Ele baixou aqui. Então, a igreja, irmão, de Pérgamo, Gambo, você fala de bigamia. É aquilo que eles faziam de tudo para fazer a união entre os cristãos e aqueles que não eram cristãos. Então, esse gambo vem de bigamia. Tá? Então, a palavra de Deus, que ele pega, mas eu não vou nem falar que ela pega, senão nós não vamos ter tempo aqui de chegar onde eu quero chegar, tá? Pelo Espírito Santo. Então, aí fala, o anjo da igreja, está lá, né, no capítulo 2, versículo 12, 17. Pérgamo, o único livro, irmão, do Novo Testamento, que cita a cidade ou a igreja de Pérgamo, tá? No Apocalipse. Com a ajuda dos romanos, Pérgamo conquistou a independência dos celestianos, né? E em 190 anos depois de Cristo, tá? Passou a fazer parte do Império Romano, quer dizer, por 133 anos, né? Eles estavam... e durante mais de 200 anos, foi a capital da província de Romana, na Ásia. Teve maior biblioteca enorme, irmão, mais de 4.000, parece, 2.000, 4.000, não lembro agora, de papiros, né, escritos. A biblioteca deles era muito grande, entendeu? Então, era muito importante isso, tá? Aquele que tem a espada, quando a gente hoje, falando em espada, dois gumes, é como a palavra. Antigamente eles usavam uma espada que eles cortavam para cá e já não perdia tempo, cortavam para cá também, né? Então, por isso que a palavra, ela corta para tudo quanto é lado, ela corta para aí, corta para cá também, entendeu? Porque tem pregador que só prega para os outros, para ele não tem palavra que não está errado, não. É o contrário. Ela vem primeiro, corta para nós. Primeiro, o Senhor fala conosco. Teve um dia que eu preguei, eu passei uma vergonha. Mano. Eu falei, estou pregando para mim hoje. Estou pregando para mim hoje. Não, essa palavra é para mim. Entendeu? Eu fui embora alegre, porque foi palavra mesmo, né, que a palavra de Deus, ela é a verdadeira profecia. É para exortação, edificação e consolação. Ela exortou, me edificou, porque eu vi que eu estava errado, e saí consolado da igreja. Isso é importante para o pastor, irmão. E pastor que não gosta de falar, eu falo. Entendeu? Que eu saí consolado da igreja, porque eu precisei me colocar na minha posição. Entendeu? É fácil. Muito fácil pregar para os outros. Né? Tem pregador que prega pecado o tempo todo para a igreja. Como se a igreja estivesse em pecado, quem estava em pecado é ele. Olha, irmão, eu sempre costumo dizer, eu aprendi muito isso. Dentro do meu ministério, aprendi muito isso com Deus. O pregador que prega muito pecado, a igreja peca. Quando ele passar a pregar santificação na igreja, a igreja vai começar a se santificar. Entendeu? Quando você passa a pregar santificação, aí você vai ver que a igreja vai se santificar. Entendeu? Porque é aquilo, irmão. É como Satanás ofereceu a maçã para Eva. Aqui, né?
come. Uma delícia. Né? Então tá ali. Mesma coisa. Então você vai passar a conhecer o quê? Pecado. Você vai querer conhecer. Entendeu? Quando você mostra, fala, olha, isso aí não é bom para você, entendeu? O que o diabo está oferecendo para você não é bom para você, é melhor você parar por aí. Tomar outra linha, tomar outro rumo, entendeu? É desse jeito. Então é muito importante isso. Aquele que tem espada, então conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Aqui o trono de Satanás, irmão, eu até vi um pregador falando assim, que Jezabel, uma vez eu vi ele falando que Jezabel foi mandada, né, ela não era Jezabel. Jesus que comparou ela a Jezabel. Irmão, aqui não era Jezabel. Jezabel era a rainha, mulher de Acabe. Mas Jesus comparou a ela a Jezabel por o que era Jezabel. Entendeu? Então, quando fala aqui do trono de Satanás, aqui era uma serpente, era um trono, foi feito com uma serpente, o povo adorava aquela serpente. Foi posto como trono de Satanás. Entendeu? Porque aí o pregador falou assim, Jezabel foi mandada do inferno. Para começar, não tem ninguém no inferno ainda, não, irmão. Não tem ninguém. O inferno nem inaugurado foi, irmão. O primeiro que vai inaugurar lá é Satanás. Nem Satanás está no inferno, ele está no trono dele. Tem gente que vai para o inferno, foi para o inferno. Não foi. Irmãos, isso, o próprio Jesus, naquela parábola do rico e Lázaro, ele deu um estudo muito maravilhoso para nós entendermos as coisas de Deus. E ele mostrando o abismo, né, e o lado do seio de Abraão, e o outro lado, o Hades, ou Hades em grego, né? Hades. E é isso que acontece. O povo que está em Cristo hoje, né, saiu do seio de Abraão. Jesus, quando morreu, levou eles ao paraíso. Entendeu? Que ele levou cativos cativeiros, aqueles que estavam cativos foram ao paraíso. E aqueles que estavam no Hades ficou no Hades. São lugares intermediários. Então, aí, quando Jesus vinha, a igreja vai a Cristo, né, vai para o céu, e aqueles que estão no Hades permanecerão no Hades, que é um lugar intermediário, onde depois eles serão arrebatados para o grande trono branco, o juízo final. Aí sim que serão lançados, aí Satanás vai inaugurar o lago de fogo, que é o inferno, entendeu? E quem aceitou ele também vai, entendeu? Então é isso que é importante saber, irmão, que o inferno, não adianta ficar mandando ninguém para o inferno, porque ainda não vai, não. Tá? Só vai depois. Vamos lá. Então, aqui fala que os cristãos de Pérgamo eram vizinhos do diabo, né? Jesus sempre vigiando para ajudar o povo, sabia que bem das circunstâncias difíceis daquela cidade, né? Desde 29 anos depois de Cristo, foi local de um templo dedicado a Roma de Augusto, né? Quer dizer, a idolatria oficial do governo romano, tal, que começou ali, e a idolatria começou a entrar com Zeus, Atenas, Dionísios, Asclépio e outros mais aí, tá? Então, os discípulos de Cristo reconheciam o único Deus como o Senhor. Então, eles ainda reconheciam. O povo tinha gente temente, mas tinha aqueles, igualzinho nos dias de hoje. Tem gente que diz que não é idólatra, fala mal da idolatria, mas está lá como idólatra. Crente, irmão, crente. Tudo que você acha que, né, se apega naquilo, irmão, esse microfone é meu, ninguém pega, ninguém toca. Isso é idolatria. Você está idolatrando esse aparelho. Então, tudo na tua casa, se começar com coisa assim, você está idolatrando. Não pode pegar nisso, não pode mexer naquilo. Isso é idolatria, irmão.
Então, queira ou não queira, ainda os cristãos de hoje ainda têm um pouco de idolatria dentro de si. Entendeu? Então, não adianta ficar falando dos outros. É fácil, irmão, falar dos outros, esquecer. Primeiro, a gente tem que olhar para dentro de nós. Eu costumo dizer, irmão, que antes de você falar dos outros, olha para dentro de você. Falo que nem eu. Pô, eu olho primeiro para dentro de mim, faço uma análise da minha vida e vejo o meu problema, que talvez é pior do que o teu. Não adianta eu falar dele se o meu problema é pior. Então tem gente acusando o outro, sendo que ele está pior do que o outro. Entendeu? Então isso aí também é idolatria. Você ficar acusando os outros é difícil, né? Tem toda a vida contra ti algumas coisas, né? Apesar da perseverança dos cristãos em Pérgamo, havia problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação. Eles se sentem tolerantes em relação à falsa doutrina, especificamente dos erros citados nesta carta. Tá? Então, a doutrina de Balaão, né? Os irmãos conhecem bem a história de Balaão, conhece? Quem não conhece? Quem não conhece a história de Balaão? Vocês não conhecem a história de Balaão? Não, quem conhece, levanta a mão. Bom, participa comigo, irmão, participa aí. Quem não conhece, vai ler a Bíblia. Quem não conhece, vai ler a Bíblia, irmão. Balaão, irmão, esse camarada aqui, irmão, ele começou a olhar mais para o lado da riqueza, dos bens. E o rei Balaque começou a oferecer alguma coisa, porque ele era tipo um profeta, irmão. Ele profetizava. E aí pegou, é assim, o crente que ele entra pelo caminho da ganância. Né? Já começou a pregar, já quer correr para as igrejas dos outros pregar para ganhar dinheiro. Entendeu? Agora eu vivo da obra. Ele não vive na obra, ele vive da obra. Quer sugar as igrejas. Tem uma mulher aí que eu estava vendo no Facebook que ofereceram R$2.000 para ela. 2.000. Puxa, não tem lugar para mim. R$2.000, ela falou que não, era R$3.000. Avião, passagem de avião e hotel. Olha só, irmão. E a Bíblia diz o quê? De graça recebeste, de graça. O dom não é nosso, irmão. O dom é de Deus. Nós estamos como peregrinos na terra, irmão. Nós temos que fazer a obra do Senhor. É o que vai falar aqui, depois vou estar falando da igreja de Tiatira rapidamente. Entendeu? É isso que nós precisamos entender, irmão. Que nós recebemos de Deus para fazer a sua obra. Nós não somos ninguém, irmão. Quem era o pastor Joaquim? Não era nada, irmão. Nem pastor era, né? Entendeu? Camarada que foi compositor de escola de samba, trabalhar no teatro amador, trabalhar no centro espírita, né? E o Senhor me resgatou de lá, falou, daqui para frente, você é comigo, rapaz. E o Senhor me deu os dons, me deu o dom da palavra, me deu dons espirituais, entendeu? E eu faço a vontade dele. Eu não faço a minha vontade, pastor, eu faço a vontade dele. Glória a Deus. Eu não vou à igreja de ninguém para cobrar. Para gasolina, para lá. Gasolina, coisa nenhuma. Deus provê. Entendeu? Às vezes a minha esposa fala, puxa vida, pelo menos se ajudar. Não, Deus, né, filha? Desse jeito, não. Deus, ele provê. Eu fui pregar uma igrejinha pequenininha, irmã, um ciclo de oração, fui pregar lá na igreja, a irmã veio no final me trazer, ninguém para ajudar. Não, irmã, deixa aí para as irmãs aí. Irmão, Deus tem mais para nos dar do que o diabo para tirar. Irmão. Deus é fiel. Eu aprendi uma coisa e prego isso, irmão. Eu prego isso, pode não sobrar, mas Deus nunca vai deixar faltar na sua vida. Se você é fiel a Ele, Deus não vai permitir que Satanás tire nada de você. Entendeu? É isso que nós precisamos entender.
Entendeu? Então vamos lá, rapidinho aqui. Balaão. Então a doutrina de Balaão foi introduzida, né? E ensinava as pessoas, as doutrinas sobre as pessoas de Balaão, né? Similarmente, a doutrina de Cristo não é apenas o ensinamento sobre as pessoas de Cristo. A doutrina e importância desse fato em relação ao texto, como disse Tito, né, capítulo 2:10, Hebreus. Então, é ensinamentos errôneos. Por isso que lá na nossa igreja, lá, eu falo nossa no modo de dizer, a igreja de Cristo, né, lá no templo, lá onde nós pastoreamos, entendeu? Lá eu sou muito sincero. Eu não convido qualquer um para pregar lá, não. Entendeu? Tem um rapaz aí, aquele rapaz fica toda vez, pastor, arruma uma brechinha para comigo. Não sou eu mais que estou ajeitando ninguém, não. Entendeu? Irmão, eu gosto de ouvir palavra, gritaria, irmão. Não gosto. Eu gosto, quer gritar, quer pular, mas prega a palavra. Quer sapatear, sapateia. Pode, dança no Espírito, no Espírito dança. Pode dançar, pular. Se enche da graça de Deus. Mas não vem com meninice, não. Vem com meninice que não é comigo. Entendeu? Porque eu gosto de... Eu falei com o Marcelo, eu gosto de ver o pastor Oswaldo pregar. Ele prega a palavra, irmão. Vocês têm um pastor abençoado, dá valor ao pastor que vocês têm. Dá valor a ele. É um homem de Deus. Pouco tempo que eu conheço ele, Deus mostrou. É um homem de Deus, um homem que tem um ensinamento, palavra. Entendeu? E é isso que é importante, irmão, porque essa igreja hoje é só fogo. A igreja do fogo. A igreja do fogo, mas isso aí não resolve nada, não. Se tem fogo, não tem água, não tem comida, não tem nada, só tem fogo. Entendeu? Entendeu? Então, irmão, a igreja de Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão, né? Então, essas doutrinas errôneas, irmão, que adentram dentro das igrejas e o povo acha que está dentro, o povo só quer fogo, o povo só quer pular, mas espiritualmente está fraco, está raquítico, não tem alimento. A pessoa, irmão, ela só se fortalece através da palavra. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra santifica. Né? É a palavra, é através da palavra que a igreja permanece de pé, irmão. É verdade. João 17 diz assim: santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Então, santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Então, nós temos que nos santificar na palavra. A palavra, irmão. Não ficar com doutrinas errôneas de Balaão, né, de coisas do inimigo, irmão, que ficam colocando no ouvido das pessoas. Quando você olha, está tudo endemoniado dentro da igreja. Se você for levantar um clamor, vai cair muita gente por aí. Não tem libertação, irmão. Pastores que só pensam no dinheiro, só quer que entre dinheiro para sustentar a família dele e a casa dele. Mas esquece de levar a palavra para a igreja, que somos nós. E nós precisamos nos fortalecer através da palavra. Se não você vira um crente raquítico, é a mesma coisa crente que não toma ceia. A Bíblia, quando fala assim, que há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que morrem, quer dizer, tudo isso é espiritual, irmão. A pessoa, porque a ceia alimenta o quê? O espírito. Não é a carne você vai comer em casa, como Paulo disse. Você tem fome, come na tua casa. Aqui é para memorizar, nós relembrarmos o ato que Jesus deixou para nós cumprirmos enquanto estivermos na terra. Então nós vamos para a igreja para nos alimentar. Quer dizer, o crente que não vem na Santa Ceia, irmão, ele fica raquítico, ele fica morto espiritual. Entendeu? E aí fica aí dando trabalho depois. Amém? Vamos lá para a igreja de Tiatira, a igreja de Tiara. Amém? Igreja de Tiara. Então eu já vou pular a parte aqui, né? Inclusive da igreja de Tiatira, a primeira mulher que aceitou Jesus, né, que era ali da região,
Foi Lídia. Lídia, ela se converteu com Paulo. Foi a primeira alma que aceitou Jesus, quando Paulo passou por lá para pregar, lá em Tiatira. Entendeu? Ela foi a primeira mulher convertida. Né? Está lá em Atos dos Apóstolos 16, versículo 14. Entendeu? Está lá. Então, a cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpura, tecido, tinha os lugares, os tanques para tingir as roupas, né? Vermelho, amarelo, né? Igual hoje, igualzinho hoje, né? Tinha produções, então era uma cidade bem estruturada, né? Uma cidade bem estruturada. A região ali, né, incluindo os templos de falsos deuses, isso é o que tinha muito em Tiatira, entendeu? Então, pessoas que buscavam outros deuses que não eram Deus verdadeiro, mas tinha aqueles também fiéis. Sempre tem os fiéis. Não vai não que dentro da casa de Deus hoje aí tá cheio de fiéis e infiéis. Né? Tá cheio de crente e outros que só a misericórdia de Deus. Só dá trabalho. Dá trabalho. Então ele fala, o Filho de Deus. Essa expressão aparece somente no Apocalipse, tá? É comum no Novo Testamento, especialmente no livro de João, como descrito, né? Jesus Cristo, servo fiel, são escritos também como filhos de Deus, tá? Filhos de Deus. Aqui a expressão, obviamente, se refere a Cristo como Filho de Deus. Tá? João, ele escreve, a gente fala às vezes livro, mas não é livro, é a mesma coisa que Salmos. Né? A gente fala Salmos no capítulo, não, Salmos não é capítulo, não é, Salmos é um livro poético, é um livro, eu estou falando isso que não era nem para mim, está falando, mas o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, que é um livro de Salmos, irmão. Eu tenho um pastor aqui que ensina a igreja, muito bem, mas o livro de Salmos, quando a gente vai ler Salmos, vai falar, vamos ler em Salmos 23, não capítulo 23, Salmo 23, verso, porque é poema, não é um livro qualquer, então é um poema, são 5 livros poéticos, né, que nós temos, então não é capítulo, e João, ele escreveu 5, ele escreveu um evangelho, 3 cartas, a primeira, segunda e terceira, né, e Apocalipse, que é o livro do futuro, é o livro da revelação, que eu já vi muita gente que não gostava de ler Apocalipse, tinha medo, e eu vai ter medo porque você ainda não aceitou Jesus. Se aceitasse Jesus, você não tinha medo, você ia ter confiança que quando Jesus ia buscar a igreja, você vai subir, aí depois deixa o povo aí no Apocalipse, né? Que é a revelação que saiu, que João escreveu. Então, é isso que nós temos que entender. E outra coisa, irmão, eu vejo o Apocalipse começando a partir do capítulo 4. Até o capítulo 3, eu não vejo o Apocalipse, eu vejo João escrevendo as igrejas aí. Tá? O livro da revelação. E outra coisa, Apocalipse, irmão, não está em ordem cronológica. Tá? Se você for ver lá no último capítulo, depois o que está acontecendo no começo, e do meio é o que está no fim, que tinha que estar no fim. Então, é um livro que não foram colocados certo cronologicamente, entendeu? Então, geralmente, você olhando o Apocalipse, ele vai começar lá do capítulo 4 em diante, já falando da grande tribulação. A gente fala grande tribulação, mas é dividido em 2 partes. A tribulação, 3 anos e meio, e a grande tribulação, mais 3 anos e meio, entendeu? Por isso que, e aqui foi João que escreveu na Ilha de Patmos. Acho que nem foi ele que escreveu, parece que um jovem com ele, né, porque lá eles estavam em um monte de prisioneiros, e como João foi jogado dentro de um tacho de óleo quente, ele perdeu a visão, estava cego, e ele ficava dentro de um almoxarifado de ferramenta, aquelas ferramentas que ele dava para os camaradas para quebrar pedra, depois tinha que trazer de novo. Quem escrevia tudo era aquele jovem. E aquele jovem, o Senhor ia falando com o João, e aquele jovem escrevendo o livro de Apocalipse. Entendeu? Eu não lembro o nome dele agora. Tá? Hã?
Não, esquece isso aí. Não, gente, já tinha morrido. Que João foi o último a morrer. Né? O último a morrer. Então vamos lá, irmão. A gente tem mais quantos minutos, pastor? Já estou em cima da hora, né? Posso pegar mais uns 15 minutos? Só para destrinchar isso aqui? Vocês não vão perder tempo. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, o amor. O princípio fundamental da vida do cristão. Tá? Primeiro, o amor. Porque o amor verdadeiro é Deus. Quem tem Deus tem que ter amor. Aquele, 1 João capítulo 4, 8, né? Aquele que... agora me falhou aqui. Não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? Então, ele é o amor verdadeiro. Porque ele deu o seu único filho unigênito, para morrer, para nos trazer a salvação. Amém? Então, faltava o amor em Efésios. Mas Jesus viu essa qualidade boa em Tiatira. E o povo era amoroso. Estão vendo? Ainda com todos os problemas, né? E Jezabel enganando o povo, trazendo o povo para se prostituir, por isso que ela era considerada Jezabel. Né? Antigamente, até a irmã Isabel, a gente via, né, os crentes falando que passava uma moça toda pintada, cheia de negócio, os crentes falavam, lá vai a Jezabel. Né? Eu lembro a época do meu pai, minha esposa lembra direito, meu pai era um homem muito bom, mas quando bebia era um problema, né? E aí os crentes vizinhos falavam assim, ó o Dagaré. Então, comparava ele com o demoniado de Gadareno. A minha esposa lembra muito bem disso. Mas, né, Deus sabe todas as coisas. Então, o que é mais importante, irmão, é sabermos, né, que essas coisas acontecem, irmão, nos dias de hoje também. Tem que tomar cuidado, irmão. Tem certos lugares aí que te levam para o caminho errado. Para o caminho errado. Se a pessoa não estiver firme na graça, no Espírito, não estiver orando, não estiver buscando a Deus, não estiver na igreja, ele vai para o caminho errado. Eu costumo dizer que o homem, irmão, ele é pego no olhar. Se uma mulher bonita der uma olhadinha assim, se engraçar, o homem, perigoso o homem cair. No olhar. Mas a mulher é o contrário, é numa boa conversa. Uma boa conversa derruba muitas mulheres. Isso aí são coisas espirituais do maligno que temos que estar vigiando. Tá? A fé, juntos com as obras, meus discípulos em Tiatira, mostra a sua fé. As pessoas podem ser identificadas conforme a sua fé. Há crentes e há incrédulos. Isso acontece dentro das igrejas também. Não se pode existir comunhão entre os dois. Não há. Como é que você vai ter comunhão com um? Você não pode, assim. Quem é espiritual, é espiritual. É aquilo que a Bíblia fala. Quem é limpo, limpa-se mais. Quem é sujo, suja-se mais. Entendeu? Quem é sujo, vai para a sujeira. Quem quer sujar, vai lá para o chiqueiro dos porcos. Entendeu? Mas quem é limpo, irmão, tem que permanecer limpo. Glória a Deus. Tem que estar na rocha. Tem que estar na graça. Entendeu? Por isso que o crente, qualquer vacilado, irmão, se ele não vigiar, ele cai. Ele cai. Por isso que nós precisamos, irmão, estar na oração. O que é santificação? Separado para Deus. É você estar separado para Deus. Como que eu vou estar separado para Deus? Orando, vigiando, clamando. Porque o crente que ora, ele está se aproximando de Deus. O crente que não ora, ele está se afastando de Deus. E o crente que se afasta de Deus é uma presa fácil para o inimigo. Essa é a realidade. Entendeu? Então, dentro da igreja de Tiatira existia esses dois tipos de povo, né? Que até os sacerdotes, os discípulos, né? Eles caíram na lábia dessa mulher, né? Que era uma profetisa, que era comparada a Jezabel. Era uma profetisa, entendeu? E muitos deles caíram no pecado,
através dessa mulher que era uma prostituta. Entendeu? Terceira, o bom solo produz frutos com perseverança, uma qualidade frequentemente incluída nas características que definem o servo de Deus. Tá? Então, temos, porém, contra ti, o problema principal da igreja de Tiatira foi a atitude tolerante em relação a uma profetisa. Tá? Toleraram demais essa mulher. Entendeu? E aceitavam, né? Os próprios sacerdotes do templo acabavam se prostituindo com esta mulher. E era comparada. Jezabel foi uma rainha muito ruim, né? Os irmãos que conhecem a história dos reis, né? Como o rei Acabe, né? Ela era terrível. Ela mandava matar os profetas. Né? O próprio Elias teve que fugir dela. Ela enfrentou 450 profetas de Baal, derrotou eles lá, depois fugiu. Aí, de uma mulher. O camarada enfrentou os homens e fugiu de uma mulher, irmão. É melhor você fugir da aparência do mal mesmo. Eu acho que ele fugiu foi da aparência do mal, irmão. Por isso que essa profetisa era comparada, o próprio Jesus comparou ela. Jesus comparou ela a Jezabel. Entendeu? Então, é isso que nós precisamos tomar cuidado. Entendeu? Porque de vez em quando aparece uma Jezabel por aí que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Uma vez eu preguei sobre Sansão, irmão. Foi lá em Tupã. Em Tupã, quando eu pastoreava lá, eu preguei sobre Sansão. No outro dia, a irmã virou assim para mim e falou: você pegou pesado. Manifestou, Danilo. Pegou pesado. Tinha um obreiro que era meu segundo lá, falou assim, eu terminava o culto, ele falava assim: eu não sei qual é a mensagem melhor, cada domingo é diferente. Eu falei: é porque o alimento vem diferente. O Senhor não dá o alimento estragado para ninguém, não. Por isso que o obreiro ele tem que buscar. Eles têm que estar orando, buscando. Esse negócio de obreiro prega aqui, prega ali, prega lá, com a mesma mensagem. Nunca muda a mensagem. Ei, o povo já está estragado, irmão. Passou de um dia para o outro, já estragou. Já estragou, irmão. Entendeu? O alimento, Deus mandava o alimento todo dia, irmão. Não precisava guardar, não. Entendeu? O pão, né? O pão estava lá, só que não tinha pão. Irmão, o pão descia quentinho do céu. Trabalhava. A palavra de Deus diz que descia como um floco de neve. Eles iam lá, recolhiam, amassavam, põem o azeite, amassavam, colocavam no fogo para cozer, para depois comer. Tem que fazer a tua parte. Deus faz a dele, faz a sua. Faz a sua, irmão. Agora, não é fácil, né? Comer mastigado, né? Tudo mastigado é muito fácil. É o que tem de obreiro aí, irmão, que só quer as coisas mastigadas, irmão. Vai trabalhar, rapaz. Vai fazer a obra de Deus, entendeu? Aqui, irmão, o povo te atira aqui a igreja relaxada e não evangelizava mais, não falava mais de Jesus. O obreiro hoje, irmão, ele só quer chegar na igreja, dali, daqui a pouco querer ir embora, não quer mais fazer mais nada, não faz o evangelismo, não quer mais saber de tocar, não quer mais saber de fazer nada, irmão. A igreja de hoje está nessa situação, né? Igreja relaxada, né? Obreiros relaxados, pastor, que não querem mais fazer a obra de Deus. Depois reclamam que o pastor não dá oportunidade. Você não faz nada, vai dar oportunidade para quê? Você vai falar o quê? Você não ora, não jejua, não está nas consagrações, não está nos cultos de ensinamento. Hoje em dia, só algumas igrejas têm culto de ensinamento, irmão. O povo lá quer saber de ensinamento, irmão. O povo quer pular, quer estar na carne, se manifestando, sei lá o quê. Não dá nem para desculpa, eu esqueci que eu estava sendo filmado. Esqueci que eu estava sendo filmado. Mas, irmão, quem ouvir esses, pode ter certeza ou vai entrar pelo caminho. Tá?
Glória. Pelo caminho. Glória a Deus. É desse jeito. Entendeu? Eu não tenho papo nenhum. Se tiver que falar, eu falo e acabou. Não é esse negócio. Né? Deus vai falar. Né? Não, senhor. Deus falou, tem que falar mesmo. Mas se é Deus, esse negócio. Ah, pastor, né? Aí igual a irmã chegou para mim e falou: ah, pastor, eu vou começar a congregar com o senhor aqui. Como é que fica à vontade? Eu dei ela, o marido e tal. Aí passou um mês, ela chegou em mim: ô pastor, Deus falou comigo para não cortar o cabelo. Deus falou com quem? Deus falou comigo, então não corta teu cabelo. Deus falou com a irmã: não pensa que eu vou subir no altar e falar para a igreja. Deus, ele falou com você. Deus requer de cada um, irmão. Presta atenção aqui, irmãos. Deus não adianta querer ser santarrão, porque não é não. Deus, ele requer de cada um uma coisa. De umas ele requer o brinco, de outros ele requer a roupa, do outro ele requer o cabelo. O que nós precisamos entender, irmão, é o que Deus se agrada naquilo que nós façamos para ele. Não é o que o pastor vai mandar dizer, vai falar. Não. É o que Deus vai se agradar na sua vida. Se Deus requer de cada um de nós, irmão. Deus não requer o mesmo que requer de mim, vai requerer dele. Vai requerer da irmã Cláudia, vai requerer da irmã. Não, de cada um Deus requer uma coisa. Nós temos que aprender isso. Entendeu? Não é igual. Aí daqui a pouco passou um tempo, não sei quantos meses que ela ficou lá, aí ela sumiu. Aí eu estava prestes a sair de Tupã, que lá chega aquela irmã. Quando eu olhei na irmã: ô pastor, senhor, tudo bem? Não. Então, pastor, eu estava afastado, não sei o quê. Aí lá de cima eu falei: gente, Deus fala e o povo não obedece. A irmã estava com o cabelo curtinho, parecendo homem. A camisa regata de short. Eu falei: quem que falou? Foi Deus? Se Deus falou, ela queria que eu falasse para a igreja? Não, Deus falou com ela, é rebelde. Deus, quando fala para você, você não cumpre, você é rebelde. Irmão, pastor, eu gostaria de ter mais um tempo, não dá. Entendeu? Eu gostaria, porque isso aqui, irmão, cada lição dessa é mais ou menos uma hora para estar destrinchando aqui. Mas eu creio que Deus falou conosco nessa noite. Porque a palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não foi o pastor Joaquim, foi o Espírito do Senhor que falou. Entendeu? Foi o Espírito de Deus que falou. Eu gosto muito da estudo. Amo da estudo. Eu fui 18 anos professor de teologia. Entendeu? 18 anos, pastor. Formei muita gente. Mas ensinando a verdade. Muitos não aguentaram, não. Porque a verdade dói. Tem muito obreiro que espirrava, não aguentava. Entendeu? Por quê? Por causa da verdade. Os costumes errados. Obreiro com costume errado. Achando que aquilo estava certo. E não queria consertar a vida dele. Então, irmão, melhor a gente dar crédito. Fica aos pés do teu pastor. Fica aos pés do teu pastor. É o que Josué... Por que Josué foi escolhido para entrar na terra prometida e não Moisés? Porque desde a saída do Egito, ele acompanhou os pés de Moisés, pastor. Estava ali nas pisadas de Moisés, vendo tudo que Moisés fazia, ele observava. Você quer ser bom obreiro? Seja obediente. Olhe o teu pastor. Entendeu? Obedeça o teu pastor. Entendeu? Quando ele falar, ainda que ele esteja errado, se ele errou, ele vai dar conta diante de Deus. Deus vai mostrar para ele vai refletir e vai pedir perdão até. Mas obedeça o teu pastor. Obedeça. Vem para os cultos de ensinamento aprender a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia fala que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Então, se você não vem aprender, você nunca vai aprender, nunca vai saber nada, nunca vai obedecer.
vai ser crente rebelde. Como diz a palavra, né? Como é que ele fala? Me fugiu agora na mente. Caça rebelde. Caça rebelde. Entendeu? Então obedeça, irmão. A importância, você quer ter vitória? A vitória a gente adquire na obediência. Eu costumo dizer que a obediência procede bênção. A obediência procede bênção. Você quer vitória? Esteja na obediência. Amém? Amém, irmão? Você quer dar uma salva de palmas para Jesus? Amém.